Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Foco no que Conta, o programa com foco em esclarecer como os rumos da economia do país impactam o seu dia a dia. No programa de hoje, nós vamos debater o que talvez seja o maior problema do Brasil, o desequilíbrio das contas públicas. Para debater esse tema que afeta diretamente a vida de todos nós, trouxemos a vice-presidente de Administração e Planejamento do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Sandra Maria de Carvalho Campos, que é também presidente da Associação Brasileira de Contadores Públicos, ABCP. Temos também a professora de Contabilidade Pública da Universidade de Brasília, doutora Diana Vaz de Lima, que atuou durante 15 anos no governo federal, pesquisadora de governança de municípios. E o consultor do Fundo Monetário Internacional e ex-diretor do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério do Planejamento, Dr. Vitor Branco de Holanda. O Dr. Holanda coordenou vários programas de modernização da gestão pública com financiamento dos organismos internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Dr. Holanda também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A todos vocês, muitíssimo obrigada pela presença. Nós temos agora, gente, uma tarefa hercúlea: destrinchar em 30 minutos as propostas correntes para acabar com o desequilíbrio das contas públicas e como essas medidas afetam a vida dos brasileiros. Basicamente, o governo propõe 3 medidas: a reforma da Previdência, o teto limite para os gastos públicos, o que é considerado a regra de ouro para a solução dos problemas fiscais do país. Sandra, para começar, explique para a gente o que é exatamente essa regra de ouro que a gente tanto escuta por aí. Parece uma coisa sofisticada, mas é aquele dever de casa básico que todo mundo... A gente faz, inclusive, na casa da gente. O governo não pode tomar empréstimo para pagar despesas do dia a dia, como funcionalismo, funcionamento da máquina de modo geral, pagamento de aluguéis, de água, de luz. Simples. Mas isso acontece. Vem acontecendo muito. E isso, inclusive, além de ser essa regra de ouro, é uma regra estabelecida na Constituição Federal, o governante que fere essa regra de ouro, que descumpre essa regra de ouro, ele também vai ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele está também infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diana, pela sua experiência, como é que você acha que esses administradores têm que resolver essa questão sem, inclusive, afetar a lei de responsabilidade? Olha, tem sido uma tarefa cada dia mais difícil, né? A gente tem a recessão econômica, essa queda de arrecadação, um momento econômico, político do país. Então, tudo isso afeta o equilíbrio, né? Você acaba arrecadando menos do que você estava habituado a gastar, ou planejado, estimado pela lei orçamentária de cada ente federado. Então, ele estabelece que vai arrecadar determinado valor, fixa as despesas dele, os gastos dele, com base naquela estimativa, e essa estimativa acaba não acontecendo. Então, o efeito, o corte tem que ser ali no dia a dia da gestão, né? Então, ele tem que usar toda a capacidade dele de reduzir esses gastos. Só que isso é muito difícil de acontecer, porque boa parte desses gastos são o que a gente chama de despesas de caráter continuado. Então, folha de pagamento, ele tem que demitir servidores, gastos de água, luz e telefone, ele tem estruturas que ele tem que manter. Então, tem prefeituras que estão reduzindo expediente para reduzir as despesas. Então, não é uma tarefa fácil e ela tem que contar com a ajuda da população, inclusive. A população tem que colaborar com esse processo. Agora, não tem uma solução fácil, viu, Rosália? É muito
Cada governo, eu tive a oportunidade de conversar com a Associação Mineira de Municípios, então esse é um problema que os municípios mineiros estão enfrentando, Verdade. mas os municípios de todo o país estão passando pelo problema dessa recessão, né? Essa receita que não chega e essa despesa que tem que ser paga. Então a gente tem como consequência o endividamento das prefeituras, o endividamento do governo do estado, a própria União tem problemas também de endividamento. Você colocou desse desequilíbrio dos municípios. Eles vão pagar um preço alto, né, no futuro por conta desses desvios, vamos chamar assim, desses rombos do cofre público. O que pode ser uma penalidade que possa causar, né, um transtorno futuro para esses prefeitos? Olha, o transtorno já está sendo causado atualmente. Então, eu já tenho atrasos de pagamentos de folha. Isso é uma realidade aqui em Belo Horizonte e é uma realidade também no governo do estado e nos municípios também. Então, isso já está sendo afetado. O que esses gestores tentam fazer é gastar o que a gente chama de receita própria. Então, o que eles conseguiram arrecadar ali para manter essa máquina funcionando. Só que isso tem um limite. E esse limite está chegando próximo, alguns já passaram, né? Então, aquilo que a gente falou, rever, colocar na mesa todas as despesas que ele tem pactuadas, rever os seus contratos, reduzir os seus contratos, reduzir o seu quadro de pessoal, seja servidores terceirizados, sejam cargos de confiança, algo tem que ser feito. Ô, Diana. Né? Instituir mecanismos de controle de despesas, de custeio, água, luz, telefone, implantar sistemas de controle, o Vitor vai falar sobre isso também, eficiência do gasto. Então, medidas têm que ser tomadas. Ô, Diana, Rosário, você perguntou sobre o que pode acontecer com o gestor. Mas sabe o que é perverso nisso também? É porque vai acontecer com o pessoal que mora na cidade, com o munícipe, com aquelas pessoas que precisam e que dependem dos serviços públicos. Exatamente. Por quê? Prejudicados, Até porque, por exemplo, o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e a quebra da regra de ouro vai resultar numa penalidade para o munícipe. Ou seja, a prefeitura, a prefeitura vai ficar, o governo municipal vai ficar impedido de receber transferências voluntárias do governo federal. O que é isso? São as verbas que as prefeituras, os municípios recebem de convênios. Convênios para algumas ações de interesse da social, para saúde, educação, fora as verbas transferidas por obrigação constitucional, muitas outras ações do governo municipal são executadas através de convênios firmados com o governo federal. Se ele não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, se ele não cumpre a regra de ouro e outras medidas, eu estou simplificando, o município fica impedido de receber essas verbas de convênios, que são chamadas as transferências voluntárias. E aí é que eu queria chamar o Vitor, porque a gente está falando de corte, né? Porque corta a folha e tal, mas isso aí a gente vem experimentando e parece que o caminho é um pouco além, né? Mas, Sandra, eu gostaria de contribuir com o debate, tentando esclarecer como que a população pode participar mais. Se fala em crise, né? A crise ela atinge a todas as pessoas. Então, seria interessante falar um pouco como que o cidadão comum que mora nesse município, que tem um CPF, que está numa rua, num desses muitos municípios de Minas Gerais, como é que ele pode ajudar, como é que ele pode contribuir para sairmos da crise. Primeiramente, é importante entender que o recurso público, recurso privado, ele é sempre limitado, não é ilimitado, não é uma coisa como o oxigênio que a gente respira. Vamos dar um exemplo de um açude que está num momento de cheia e que está com o seu nível de água adequado e consegue abastecer o município. Vamos imaginar que passamos assim alguns períodos sem chuva. 2 anos sem chuva, o açude baixou e as pessoas precisam racionalizar o uso da água. Assim acontece com as receitas do governo. Esses 2 anos seguidos de queda do produto interno bruto na faixa de 3 pontos percentuais negativo afetou toda a economia brasileira. Ao afetar a economia brasileira, a repercussão é em cascata.
Isso repercute no Estado, que por sua vez repercute no município, que repercute na vida do cidadão. É aquele que deixa de receber o seu salário, é aquele que deixa de receber o serviço prestado pela prefeitura, pelo Estado, na condição de não ter um leito no hospital na hora que ele vai precisar, de não ter uma creche disponível para que aquela mãe coloque o seu filho para ela poder trabalhar. Isso repercute na vida de todo mundo. Como é que o cidadão comum pode participar? Primeiro, tendo consciência que o recurso é escasso e que ele precisa participar mais ativamente da vida do governo, na vida atuante na política pública, seja na sua formulação, no seu desenho, na hora do planejamento, do orçamento, seja na execução, seja no monitoramento e controle. Eu gostaria de destacar para o cidadão comum que o tema aqui é equilíbrio das contas públicas. Estamos falando de equilíbrio, nós estamos falando de dois pratos de uma balança, onde você tem receita de um lado e você tem despesa de outro. Se, como eu falei, a receita está diminuindo, há um desequilíbrio, porque você precisa equilibrar, cortar gastos. Daí o conceito de teto dos gastos, inclusive através de emenda constitucional que congelou por 20 anos os gastos do governo federal. Isso tem impacto também nos estados e no município. Eu queria destacar, que foi colocado aqui, tanto pela colega Sandra como pela Diana, a questão do desperdício. Vamos imaginar que o recurso público ele pode ser usado adequadamente, racionalmente, ou de forma irracional, ou de uma forma ineficiente. É mais ou menos comparado a você ter dois grandes ralos que sugam os recursos. Um ralo a gente denominaria de corrupção, o outro ralo, o desperdício e a ineficiência. Se nós, população comum, ajudarmos a combater esses dois ralos, nós estaremos otimizando, potencializando o uso de recursos. Como fazer isso? Aí você pode usar esse conceito de controle social. Eu pergunto aos nossos ouvintes, quantos de vocês já foi na Câmara dos Vereadores participar de uma audiência pública, na hora que está aprovando o orçamento, na hora que está se discutindo uma prestação de conta, ou que está discutindo uma política pública? É importante que você vá à sua Câmara dos Vereadores, acompanhe o seu vereador, acompanhe o seu prefeito, porque a crise pode estar atingindo muita gente, mas pode estar beneficiando muitas pessoas. Verdade. Vitor, eu queria até colocar sobre essa questão do desequilíbrio, você colocou aí a questão que todo mundo discute, que para ter equilíbrio, evidentemente, que você não pode gastar mais, né, do que você recebe. Então, eu queria deixar para vocês três uma frase que a gente até conversou, que eu achei muito interessante: uma economia tributária de país rico e serviço público de país pobre. Porque a população, eu acho até que ela está disposta a pagar por isso, mas em compensação ela quer o serviço de volta. O que vocês pensam a respeito disso? Isso pode chegar a até que ponto que o governo vai ser eficiente para conseguir dar retorno para a população, como o Vitor acabou de colocar aí? Eu vou começar com a literalidade da frase: tributação de país rico e serviço de país pobre. Quando se perguntar a qualquer um de nós, assim, secamente, não importa o nível de conhecimento que tenha de administração pública, se perguntar, no Brasil nós pagamos muito imposto? Pagamos sim. Se falar que vai aumentar imposto, eu respondo aqui: olha, a gente já atingiu o limite da paciência e da capacidade de contributiva. De bolso para isso. Mas eu acho, agora, com conhecimento, algum conhecimento da administração pública e do serviço, do sistema público de modo geral, eu diria que o nosso problema não está na carga tributária, está na péssima qualidade do serviço que recebemos. Porque se o imposto é para que o governo satisfaça as suas obrigações constitucionais relativas à educação e saúde, por exemplo, quem de nós pode abrir mão de um plano de saúde? A gente paga por um sistema de saúde através dos impostos que a gente paga. Mas quem pode prescindir de um sistema privado? Então, na verdade, estamos pagando duas vezes. Olha, eu vou pedir para o Vitor e a Diana um minutinho só, porque a gente vai para um intervalo e na volta a gente recomeça com a opinião de vocês. Pode ser assim?
Então, fique ligado que a gente volta já já.